Opa, aqui estou eu, Elizabeth Guilhermino. Boa noite ou bom dia, né? Para o horário que você for ver esse devocional. Eu vim trazer o devocional para vocês. Vou procurar ser bem sucinta, né? Porque a gente descansar, não é mesmo? Então, eu vou falar para vocês. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Vou falar para vocês sobre o meu devocional de hoje, né? O nosso devocional. Tô com a Bíblia aqui na mão, no livro de Efésios. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5. Capítulo 5, livro de Efésios. E aí você vai com o seu olhar lá pro versículo, deixa eu só abrir aqui porque fechei sem querer. Vai com o seu olhar lá pro versículo 16 e 17. Vou marcar aqui porque eu estava lendo ainda agora. Tô no capítulo certo? 16 e 17, tá? Pronto, já marquei aqui com a minha canetinha, porque eu tava lendo ainda agora, sabe? Ainda agora que eu fui ler, porque eu tive outras coisas. E ainda agora que eu tava lendo aqui, tá certo? Então, vamos lá aqui pro nosso devocional, entender isso aqui. Abriu aí a sua Bíblia no versículo, no capítulo 5 de Efésios? Já, né? Então, vamos lá. Capítulo 5 de Efésios, versículo 16 e 17. Antes de mais nada, você novo que está chegando, deixa eu dizer para você. Eu sou Elizabeth Guilhermino e todas as noites eu trago devocional, né? Tem pessoas que vê esse devocional noturno pela manhã, não tem problema. Ou você vê de manhã ou você vê à noite, tá certo? Antes de dormir. E gostaria muito que você se inscrevesse no canal, apertasse aí no sininho e também na palavrinha todas. E depois você deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like aí. Não esqueça, convide alguém para estar aqui com a gente, tá bom? Se você puder, faça isso. Bom, vamos lá. Aqui no versículo 16 diz assim: remido o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17 já fala assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Mas eu escrevi assim aqui também, veja só. Aproveitando ao máximo, isso é da outra Bíblia, tá? Da outra Bíblia que eu tenho. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios, capítulo 5, 16 e 17 são os versículos. Então, eu vou direto ao que que está sendo dito. Uma pessoa de bom senso, essa pessoa é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que é equilibrada emocionalmente, ela é prudente nas suas atitudes, né? E nos seus pensamentos, tudo que ela pensa, ela reflete antes de tomar qualquer decisão. Então, uma pessoa insensata é aquela pessoa que tem um equilíbrio, né? Ela tem um equilíbrio tanto emocional, ela é prudente e os seus pensamentos, ela analisa aquilo que ela vê no pensamento dela, ou do que está ocorrendo, para ela tomar atitude. Então, nós devemos analisar as coisas, ver qual a realidade, né, do acontecido
né, do qualquer coisa que seja, e daí ver qual a melhor solução para tal coisa, para tomar uma decisão. Você entende o que eu falo? Eu estou indo direto aqui no assunto, porque quando aqui no versículo diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui, eu estou exemplificando bem, falando bem o que significa uma pessoa insensata, não, uma pessoa sensata. A pessoa que tem senso, ela é uma pessoa equilibrada em todos os sentidos, principalmente emocionalmente. Uma pessoa sensata, ela evita conflitos, ela evita confusão. Mas por que, Elizabeth? Simplesmente porque todos os dias somos testados. Todos os dias nós passamos por testes diante de situações que nós passamos, que ocorrem no nosso cotidiano, né? Uma pessoa sensata, ela evita conflitos, né? Então, e para isso nós precisamos ser pessoas equilibradas, né? Ter equilíbrio emocional, ser prudente, analisar o que realmente está pensando, né? Analisar os pensamentos. E aquele que possui o Espírito de Deus, esse busca o equilíbrio para as suas reações. Toda pessoa que tem o equilíbrio, né, que busca Deus, ela busca ter o equilíbrio que Deus dá, né? A pessoa, ela é sensata, ela evita confusão, ela analisa antes de falar qualquer coisa, que às vezes abre a boca para falar besteira, né? E tudo que falamos reflete no nosso dia, né? Então precisamos ter cuidado até no falar, porque a palavra ela pode levar uma pessoa à morte ou pode levar à vida, ou uma pessoa ou o que for, entendeu? Então precisamos ter cuidado no todo, precisamos ter cuidado nas nossas reações e não só agindo com cuidado, nós devemos ter cuidado no agir de um modo geral, né? Num todo. Então, devemos ser sensatos. Então, é preciso que a gente desperte, que a gente venha despertar e reconhecer que vivemos num mundo totalmente desajustado. O mundo tá tudo virado, né? Tá tudo desajustado. Por isso, Deus, ele vem convocar a todos nós, ele convoca os seus escolhidos para exortar aqueles que não conhecem a palavra da melhor forma possível, manifestando sempre a luz de Deus, né? Os escolhidos de Deus são aqueles que têm a luz, né? São os escolhidos, eles têm a luz. E essa luz que os escolhidos têm, ela tem que refletir para outras pessoas, você entende? Os nascidos de Deus devem sempre ser pessoas sensatas, pessoas equilibradas, você entende? Por isso está falando aqui, nesse versículo 16 e no 17, fala: por isso não sejais insensatos, não sejais, né? Mas entendei qual seja a vontade de Deus. O Senhor quer que nós façamos a vontade dele da melhor forma possível, evitando conflitos, evitando confusões, brigas, né? Coisas que venham desajustar a vida, a nossa vida cotidiana, porque às vezes acontecem coisas que traz uma tempestade na vida da gente. Então precisamos ter cuidado sobre isso, precisamos ter muito cuidado sobre isso. Tô vendo eu vi um movimento aqui no chão. Eu vi um movimento. Achei que era um bicho. Tá aqui, ó. Achei que fosse uma barata.
mas estava pisando no nada ali, porque não sumiu. Então, nós precisamos ser pessoas nascidas de Deus. Devemos sempre ser sensatos, evitar confusões, né? Seja dentro do lar, seja no trabalho, seja na rua, onde você estiver, no ponto do ônibus, seja onde estiver, dirigindo, né? Tem pessoas que estão dirigindo e o outro atrás fica buzinando e o da frente começa a xingar o outro e aquela confusão é um desajuste só. Então nós vivemos num mundo que nós precisamos ter equilíbrio emocional, equilíbrio de todas as formas. Então pense nisso. Eu vou ler aqui, eu estou procurando ser bem sucinta, mas eu vou ler aqui para você o que a Bíblia fala, tá bom? Eu tenho como exemplo aqui um casamento bem sucedido, tá? Isso está no versículo 22 e 33. Aqui no caso, eu vim com o versículo 16 e 17, porque está falando sobre a insensatez de uma pessoa. É preciso ter senso, né? Entenda que aqui diz assim, ó, no texto sagrado, amor corresponde a respeito, consideração, renúncia e entrega. Isso significa que dentro do matrimônio, tanto o homem quanto a mulher têm suas responsabilidades e também suas necessidades. Isto é, ambos precisam de respeito e de amor, mas se uma das partes falha em um desses quesitos, o relacionamento fica prejudicado. Portanto, se cada um oferecer ao outro o que exatamente necessita, ambos serão felizes e, consequentemente, haverá bons frutos dessa união. Isso é um exemplo bem claro, né, para todos aqui. Evite confusões, evite conflitos, seja no relacionamento a dois, seja no trabalho, seja, como eu falei, dentro da família, né? Eu estava me referindo a um conjunto, né? O marido, a mulher, os filhos, todos. Então, é preciso ser nascido de Deus para serem pessoas sensatas. Pessoas sensatas são pessoas equilibradas emocionalmente, são pessoas prudentes, são pessoas onde suas atitudes são, antes de agir, ela pensa para tomar uma decisão, para ver se aquela decisão que vai tomar é uma decisão correta. Então pense nesse versículo, tá? De Efésios, capítulo 5, versículo 17, que diz: cada oportunidade, porque as duas são maus, aproveitando ao máximo, vou ler de novo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque as duas são maus. Tem que pensar, o que você decide entre uma coisa ou outra. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que todos vivam em paz, em harmonia, com amor, com respeito, né? Essa é a vontade de Deus. Que todos os irmãos vivam em união. Todos, irmãos, modo de dizer, tá? Mas assim, serve para todos mesmo, para todas as pessoas em todos os sentidos, não só na família, no ambiente de trabalho, onde você estiver. Seja uma pessoa sensata, evite confusão, tá certo? Que Deus abençoe você, até amanhã se Deus quiser. Amanhã eu venho com outro devocional para você. Espero que você esteja refletindo. Você está marcando na sua Bíblia? Está marcando assim igual eu faço? Olha, marco com uma canetinha, as coisas que são importantes, né? Que chamam a atenção. E também escreva no caderno. É muito bom que a gente escreva. Tome pega o caderno e anota, né? E porque depois você pode pegar aquele caderno e ir lá desde o início e começar a ler, refletir sobre cada passagem.
Isso é importante, porque vai ativar a sua memória, vai fazer com que você busque cada vez mais melhorar. E é isso que Deus quer da gente. O Senhor nosso Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas sensatas, equilibradas, pessoas que têm equilíbrio. Porque o Senhor Jesus era uma pessoa equilibrada, uma pessoa misericordioso, Ele era bondoso, Ele é bondoso, né? Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é uma pessoa sensata, né? Ele sabe o que é bom, o que é ruim. Pessoa sensata evita confusões. Quantos atritos, quantas coisas ele passou, não é mesmo? Então devemos raciocinar e pensar nisso, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Faça a sua oração antes de deitar. Vá dormir em paz, em segurança com Jesus, porque eu também vou. Vou dormir com Jesus em paz e em segurança. Tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Tchau.